Seja bem-vindo, se inscreva no canal e deixe um like por gentileza. Resumo semanal da novela Jezabel, 27 de novembro a 1 de dezembro. O profeta Ilan abre a porta e se surpreende com a presença da princesa Jezabel. Ela pede para falar com o profeta Elias e ele vai chamá-lo. O profeta Elias vem falar com ela quer se apresentar e ele diz que não é necessário. Ele diz também que não tem nada contra ela, mas ela, como sacerdotisa, sabe que ela adora seus deuses e Israel só adora um Deus. Ela confronta o profeta e diz que ele aceite e que seja fiel ao rei de Israel e a ela, sua futura rainha. Obadias diz ao rei que o sacerdote de Larde foi morto e as moedas que o rei deu para ele foram roubadas. Ele diz baixinho que desperdício. Jezabel chega furiosa e manda chamar os sacerdotes para preparar uma afronta para o profeta Elias. O rei diz para o comandante Barzilai que Obadias tem passe livre na casa do profeta Ilan. E o rei quer saber o que sua noiva conversou com o profeta Elias. O comandante vai até Obadias e pede que ele faça essa investigação. E Obadias fica envergonhado ao ter que investigar a visita de Jezabel na casa de Ilan. Hannibal conversa com Etibal e fala sobre Jezabel. O pai dela pergunta se ela sabe que ele pode proibir do que ela vai fazer. Ela diz que sabe, mas vai fazer a si mesmo. O rei Acabe fala com Isaac para avisar a princesa Jezabel que eles vão fazer as refeições junto. A seguir, eles já estão na mesa e o rei chama Obadias e pergunta: como está o profeta Elias depois da conversa com a minha noiva? Obadias diz que ele continua do mesmo jeito, sereno e firme. Na praça reúne Jezabel, Acabe e todo o seu povo. Uma multidão está lá e ela fala para os israelitas se ajoelharem e adorarem os deuses Aserá e Baal. Muitos se ajoelham, outros ficam apavorados com o que veem. De repente, o profeta Elias entra junto com os outros profetas. Ela e o rei ficam olhando para ele. Jezabel diz que Elias está afrontando o rei de Israel e Acabe ordena que Elias se retire da praça. Elias se aproxima e lança a profecia da seca. Ela fica furiosa e ordena que seu general mate todos os profetas israelitas. Barzilai tenta falar com o rei, mas ele nem escuta, só levanta a mão e manda ele parar. Já Hannibal e os soldados avançam sobre os profetas e seus seguidores. Profetas e discípulos são perseguidos e mortos pelos soldados fenícios. O comandante Barzilai pede que os oficiais defenda os profetas, mas que não mate os soldados fenícios, apenas tome suas espadas. Barzilai questiona a matança ao comandante Hannibal. Ele diz que só estava cumprindo ordem da princesa. Barzilai diz que a sua ordem vem do soberano. E Hannibal devolve dizendo que ele se calou perante a ordem da princesa. O profeta Elias olha para trás e não acredita no que vê. Deus fala com o profeta Elias e diz que a seca vai se cumprir e dá instruções a ele para que ele deixe Samaria. Furioso, Acabe fala para Jezabel que ela não deveria ter matado os profetas. Ele diz o que o povo vai dizer do rei que aceita ordens de uma princesa, pois nem rainha ela ainda é. Ele grita e diz que ela não é rainha. Ela engole seco e diz que ele poderia ter dado uma contra-ordem. E ele diz para quê? Para humilhá-la perante ao seu futuro povo. Hannibal chega e diz que ele mesmo não matou o profeta Elias e não tem certeza se ele está morto. Ela fica furiosa e manda ele procurar na praça o corpo dele ou então matá-lo. Acabe ri e diz que ele não vai conseguir matar o profeta Elias, pois ele é um homem ungido de Deus e o general não tem poder para isso. Depois o rei pensa na profecia sobre a seca em Samaria e fica apreensivo com o que o profeta falou. Hannibal e seus oficiais vão atrás do profeta Elias. Do alto da montanha, eles ficam chocados ao ver o profeta Elias andando pela floresta e atrás dele as árvores ficando secas e dando início à profecia. Algum tempo se passa e Obadias diz para o rei que não tem mais comida e sugere que os sacerdotes de Jezabel vão embora para reduzir a comida. Acabe vai falar com ela e diz que a situação está insustentável. Ela não aceita interromper a construção do templo e afirma para o rei que a seca terá fim.
Os profetas sobreviventes se escondem em um lugar todos juntos e com medo, enquanto o comandante Hannibal grita na porta que quem os ajudar será morto e ele pede que os moradores entreguem o profeta Elias. Hannibal dá de cara com Raquel e seu pai e pergunta de onde ela vem. Ele elogia a moça e ela aproveita para convidá-lo para acompanhar até em casa e despistá-lo. Obadias chega e aproveita para levar os profetas até uma caverna e dizer que lá eles estão seguros e que dará um jeito de levar pão e água para eles. Obadias prepara um cesto de comida e pede que Isaac leve até a caverna. Hannibal vê e pergunta se a princesa sabe. Ele diz que dessa vez passa, mas da próxima vez terá que avisá-la. O rei Acabe pede a Etibaal que intervenha junto à sua filha para mandar para a Fenícia os sacerdotes e sacerdotisa para diminuir a comida. Depois ele ordena que as esposas do seu falecido pai também se mudem do palácio e elas ficam revoltadas. Jezabel é avisada sobre o estado de saúde de Baruque, seu sobrinho, e ela pede que seja avisado imediatamente seu pai e os sacerdotes. Acabe pede para falar com Jezabel e seu pai, e informa que a senhora Keila e seu filho vão ser cuidados na casa do comandante Barzilai. Ela se irrita e diz que não, mas seu pai concorda com Acabe e ela acaba aceitando e sai. Depois ela questiona seu pai que ele deveria ter ficado do lado dela e não do lado do rei. Ela diz que está cansada de receber ordens, mas pede que o pai escute, pois isso vai mudar. Barzilai diz que não vai levar Keila para sua casa, pois ele é solteiro e mora sozinho. Obadias diz que é ordem do rei e ele fica em silêncio. Sentado perto de um riacho, o profeta Elias aguarda enquanto os corvos levam pão e carne para ele. No palácio, Acabe observa os fenícios comer e diz para Jezabel que está preocupado com as provisões. Jezabel diz para ele não pensar no improvável de amanhã. Ele ri e diz que o improvável será certeza. Ela diz que falta pouco para o templo ser construído, Baal e Aserá darão fim na seca. Os profetas se preparam para derrubar o templo que está sendo construído para Baal. Eles pedem autorização oficial para entrar. Ele reluta, mas permite a passagem dele e diz que Deus os abençoe. Hannibal fala alto com a princesa Jezabel e diz que não está certo a senhora Keila ter os cuidados na casa do Barzilai, que é um israelita que os odeia. Ela diz que o general não dá ordem e sim recebe, e pede que ele cuide da segurança dos dois. Ele baixa o tom de voz e pergunta se ela deseja mais alguma coisa e Jezabel responde que sim. À noite quer vê-lo em seu leito. O comandante Barzilai se preocupa com o estado de saúde de Keila e pergunta para Joana como ela está. Mas quando o Dito e Joana começam a discutir para cuidar dela, Joana pede que ele mande Dito de volta para o palácio e ele pede que Joana tenha mais respeito ao falar com ele, senão ela que vai voltar para o palácio. Ele sai e diz que se precisarem dele é só chamar. Levi finge que está bêbado e vai distrair os oficiais. Os profetas aproveitam e botam fogo no templo de Baal. E gritam, e um diz que vai para o portão impedir a saída dos malfeitores. Eles começam a botar água para acabar com o fogo, começa a juntar gente e o povo grita. Já temos pouca água e vai gastar tudo para apagar o fogo de um templo idólatra. Jezabel dorme com Hannibal e diz que ele ainda tem muito o que servi-la. Rei Acabe dorme com sua esposa e diz que com ela ele tem paz. Getúlio avisa Jezabel que o templo pegou fogo e ela chama todos de desgraçado. Diz que só pode ter partido de Elias e dá ordem a Hannibal que bote todos os soldados fenícios nas ruas de Samaria e para matar Elias. Jezabel bate no quarto de Acabe gritando, e quando ela vai dizer que botaram fogo no templo, ela vê Aisha. Ela manda ela sair dos aposentos do seu noivo. Acabe diz que ela é sua esposa e que Jezabel pare de ciúmes. Ela diz que vai mandar ela sair sempre que a vê lá, e ele pede que ela não distrate ela. Ela exige que ele mande todos os oficiais ir para as ruas à caça dos profetas. Ele acata sua ordem e manda Isaac buscar o comandante Barzilai. Jezabel ordena que os sacerdotes vão para a rua. Ela diz que a prioridade dela é caçar Elias. Dessa vez ele não sai vivo de Samaria. Da janela, Jezabel vê Obadias e Isaac saindo do palácio com sacos. Ela manda os oficiais ver o que eles estão levando. Ela diz que eles nunca falaram com os sacerdotes. Justamente hoje é muito estranho.
Os profetas conseguem sair de Samaria com a ajuda de Obadias, Isaque e de um oficial fenício. Raquel e seu pai são levados na frente do rei Acabe e são acusados de atear fogo no templo. Ele diz que é apenas o comerciante. Barzilai confirma, diz que são gente boa e pergunta se pode soltá-los. Mas Raquel enfrenta a princesa Jezabel. Acabe exige que ela peça desculpa à sua noiva. Ela se nega. Jezabel ameaça seu pai e ela pede então desculpas à princesa. Os dois são liberados. Acabe dá uma dura nos dois generais e manda os dois saírem de sua frente. Ele diz para Jezabel que está cansado de tanta incompetência e que tem que nomear apenas um general. Ela concorda com ele. Acabe diz para se recolher e ela diz que quer fazer uma pergunta: por que Obadias ajudou os profetas? Obadias fica apavorado. Obadias se defende e pede para se retirar. Acabe diz para Jezabel que sabe que ela não acreditou nele, mas que ele é fiel ao rei. Ela se vira e diz que também ele é fiel ao profeta Elias. Acabe pergunta como é que Jezabel pode ser tão firme num momento tão crítico. Ela diz que são boas ideias e passou a noite pensando e que eles têm que atacar primeiro, chega de ser surpreendido. Hannibal chega e avisa que tem um grupo de israelitas se aproximando do palácio. Acabe fica furioso. Jezabel e Acabe saem fora do palácio para falar com o grupo liderado por Raquel. Eles dizem que sofrem ver o povo padecer e botam a culpa em Elias. Jezabel diz que quando o templo ficar pronto, Baal e Aserá trarão chuvas e pede que todo o povo vá para o templo ajudar nas construções. O pai dela começa a gritar: salve Baal e Aserá, e muitos israelitas mudam de opinião e começam a aplaudir os deuses. Raquel e seu pai saem de fininho e ela sorri feliz. O pai de Jezabel diz para ela que intriga o fato dela não querer fazer os sacrifícios a Baal. Diz que ela não pode descuidar de suas obrigações. Ela grita com ele e diz que sabe de suas funções. Ele diz que ela não queira estar acima de Baal. Ele sai e elas ficam fumaçando. Jezabel vai com Hannibal ver Keila e questiona o Barzilai porque as estatuetas de Baal não estão lá. O comandante enfrenta a princesa e diz que só cultua um deus. Ela joga charme para cima do comandante e deixa Keila sem graça. Na saída, Hannibal fala para a princesa que o comandante distratou eles e se ela vai deixar por isso mesmo. Ela diz que não. Vai direto ao rei Acabe e ordena que ele ponha Hannibal como único comandante do exército israelita. Ela diz que a fé do comandante Barzilai pode atrapalhar eles na caçada ao profeta Elias e que Hannibal, como comandante, vai trazer o profeta até eles. Acabe fica olhando. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.